Queria trazer ao seu coração uma palavra nessa manhã, quando Deus trouxe-me 2 versículos ao coração que muito me animou, quando num tempo que traz tanto vazio a tantos corações, que parece desconstruir sonhos e minar aquilo que nós alimentamos como propósitos para o futuro, nossa visão. Mas Deus trouxe-me ao coração 2 textos que de fato poderão nos auxiliar como ferramentas poderosas de Deus para ressignificar a nossa vida, nos estimular, nos animar, porque de fato precisamos disso. Mas para tanto, estes textos eles nos confrontarão a substituir algumas coisas, alcançar outras, para que essa ressignificação possa ser completa. Seria tão maravilhoso, né? Se pudéssemos, como na ficção, entrar por um portal e sair ou chegar em um momento da história em que tudo isso tivesse passado, ou que jamais houvesse acontecido. Mas todos nós estamos vivendo no mesmo planeta, no mesmo tempo e espaço. Estamos sendo alvos das mesmas notícias ou das mais relevantes para o mundo. Todas elas nos alcançam, como a maioria das pessoas. Estamos vulneráveis a todos os problemas que todos os mortais. E muitos nesse tempo começaram a desistir. Começaram a olhar para si com olhos de fraqueza e começaram a dizer que estão fracos demais. E essa fraqueza tem trazido perdas, e perdas significativas na vida afetiva, na vida emocional, na vida espiritual principalmente. Quantos estão parando, desistindo ou acomodando, simplesmente se acomodando? Mas Deus nos diz nesse dia que nós precisamos substituir para ressignificar. Então, o primeiro pensamento do teu coração, a primeira substituição que Deus te pede realizar: troque sua fraqueza pela esperança. Troque sua fraqueza pela esperança. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Amém? Amém. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Vou pedir ao irmão Álvaro, por gentileza, que ore ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor deu arca, poder visitar, por esse dia maravilhoso. Amém. Muito obrigado por essas vidas que se encontram aqui, por essa palavra que será pregada, meu Pai, que eu possa estar falando em nosso coração. Amém. Muito obrigado, Pai, por tudo. Eu quero que eu faça. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
estão afirmando nesse tempo que estão fracos demais, porque talvez não encontram respostas para as interrogações que surgem dia a dia. E parece que as questões conflituosas se avolumam, parece que, ainda que se mantém sem acréscimo, também não diminui. Parece que não estamos evoluindo para o fim dessa questão. Este é o sentimento de cada um. Porque ainda que todos estejamos, como já disse, no mesmo contexto e no mesmo tempo, cada um de nós experimenta a vida e todas as questões que ela nos traz de uma forma especial, de uma forma individual, de uma forma totalmente diferente. Cada um tem uma forma de experimentar as questões que vêm. E muitos, nessa experimentação, têm se sentido fracos e desanimados, por não encontrar respostas para as suas necessidades imediatas, ou para não ver resposta nem mesmo para um tempo posterior. Vidas que precisam fazer uma troca, precisam trocar de fato essa fraqueza que lhes tem barrado para alcançar vitória, trocar essa fraqueza pela esperança. E esse texto nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Esperar no Senhor traz renovação de forças. Colocar a nossa esperança no Senhor gera fortalecimento. E Deus nos diz aqui que Ele pode de fato então trazer essa diferença. Mas precisamos trocar, substituir essa fraqueza que nós sentimos por essa força que vem do Senhor, essa força inesgotável. Porque nesse mesmo texto, Deus fala a Isaías que Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. A certeza da nossa vitória que está no Senhor, ainda que o homem se encontre desestruturado para enfrentar esse momento, ainda que ele não tenha visão de uma resposta imediata, ainda que ele não veja a resposta nem mesmo para um tempo posterior, a nossa visão de esperança no Senhor pode, sobrepujando todas essas coisas, fortalecer-nos para viver esse tempo de forma a dar uma resposta positiva para nós mesmos, a dar uma resposta positiva para esse tempo, a dar uma resposta positiva para o futuro que ainda está escondido nas cortinas da incerteza, mas nós podemos dar uma resposta positiva, porque a força do Senhor nos alcançará e nos ajudará a vivenciar esse tempo em todo o tempo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos disso, e Deus nos diz: faça essa substituição, troque a sua fraqueza pela esperança no Senhor. Porque quando nós olhamos para a nossa fraqueza, quando nós olhamos com os olhos de alguém que se vê incapaz, impotente, quando nós olhamos pelos olhos da fraqueza, nós olhamos para o problema. Mas quando nós olhamos com esperança no Senhor, nós contemplamos o portento divino, nós contemplamos a possibilidade inesgotável desse Deus que tem cuidado de nós. Amém. Irmãos amados, quando nós focamos na fraqueza, nós olhamos para a nossa capacidade.
E isso tem gerado crise na humanidade, porque ele olha para si de uma forma a esperar em si mesmo a capacitação para vencer. E muitas vezes, mesmo compreendendo e confiando no Senhor, as pessoas fazem isso. Elas colocam sobre os seus próprios ombros uma carga que é insuportável. Elas cobram de si, de sua capacidade física, de sua capacidade emocional, de sua capacidade espiritual, algo que ela devia colocar nas mãos de Deus e pedir: Senhor, me sustenta, porque eu não sou forte o suficiente para essa carga, mas eu posso todas as coisas na força que vem de ti. Amém. Então nós precisamos trocar, substituir essa fraqueza, porque esperamos em nós, na nossa capacidade, mas quando olhamos com esperança, então podemos aguardar o poder que vem do alto, aguardar no Senhor que tudo pode. Suas fraquezas causam irritação, te consome, mas a esperança no Senhor e a esperança no Senhor renova sua força para aguardar o tempo de Deus. Amém. Nós queremos todas as coisas no cronos, mas Deus está além do cronos. O tempo kairos de Deus, o tempo perfeito de Deus, a plenitude dos tempos que vem de Deus, a resposta na hora certa, não no nosso imediatismo, mas a resposta no tempo certo, exatamente no tempo que Deus determinou. Descansa no Senhor. Amém. Descansa no Senhor. Troca essa fraqueza que gera imediatismo, que gera uma pressa. Troca pela força que vem da esperança que vai inundar o teu coração e a tua alma quando colocar a tua esperança no Senhor. O texto nos diz aqui que esperar no Senhor nos faz subir, e nos faz subir acima de todas as questões que nos consomem, subir acima de todas as questões que nos prejudicam a caminhar. Deus está dizendo que nós subiremos com asas como águia. Assim como a águia, ela consegue subir e alcançar um voo que a leva acima da tempestade. A águia é uma ave que é uma das aves que alcança maior altitude. E Deus está dizendo assim: eleve o teu pensamento, eleve o teu coração, eleve a tua visão, suba um pouco mais. Eu sei que você tem olhado para a vida muito humanamente, muito pessimistamente, mas comece a elevar o seu pensamento, a sua capacidade de enxergar o mundo de cima para baixo, porque você pode subir, você pode subir, você pode subir no teu ânimo, subir na tua alegria, e se esperares no Senhor, você poderá subir na tua força. Amém. No início deste século, um homem contou para um grupo de pessoas uma história sobre a águia e a galinha. Os irmãos devem ter ouvido já. E dizem que certo camponês foi à floresta para capturar uma ave e fazê-la cativa, domesticá-la, e ele achou nessa busca um filhote de águia. E ele então criou aquele filhote de águia no galinheiro
junto com as galinhas, e ali ela passou a sua fase de infância, cresceu e ciscava junto com as galinhas, comia o que as galinhas comiam, tinha toda uma característica de galinha, ainda que sua aparência a diferenciasse totalmente das demais aves. Um dia um naturalista chegando ali, ele insistiu com aquele camponês que aquela ave era uma águia e que a águia ainda estaria adormecida dentro dela, que por mais que ele teria feito um trabalho de assimilação de um estado que não era real, mas que a águia entendesse que ela era uma galinha, ainda que ela pensasse assim. Mas o camponês ele disse para o naturalista: olha, essa águia ela pensa que é galinha e ela sempre será uma galinha. E o naturalista então disse: vamos fazer pelo menos 3 provas. E ele pegou a galinha numa primeira prova e colocou-a acima da cabeça, levantando-a com as mãos, e ordenou que ela voasse. E a ilustração nos diz que ela assentou-se nos braços daquele homem, e quando observou as demais galinhas no chão ciscando, ela pulou e foi para junto das demais e começou a ciscar. O camponês não disse. No outro dia, o naturalista disse: então vamos fazer o segundo teste, a segunda prova. E ele pegou a galinha, subiu ao telhado e ordenou que a galinha voasse. E mais uma vez ela ficou apática e não mostrou interesse nenhum em voar. Mas na terceira prova, no terceiro dia, eles foram até uma colina muito alta, onde a águia pôde contemplar o horizonte numa visão panorâmica, sentir a brisa que vinha da floresta. E nesse dia ela voou e começou a alcançar a altitude, e os olhos do camponês como do naturalista começaram a ficar com dificuldade de enxergá-la, até que ela subiu no azul e nunca mais voltou. Essa ilustração foi contada há quase um século atrás, querendo mostrar que nós podemos resgatar a essência que existe em nós. E muitas vezes nos vemos como uma galinha, olhando para baixo, ciscando, sem nunca olhar para o céu ou imaginar, cogitar o voo. Talvez viemos do mundo antes da conversão, talvez viemos de um tempo da nossa vida em que esperávamos só de nós, olhávamos só para este mundo, e ainda que recebendo Cristo como nosso Senhor e Salvador, continuamos na mesma perspectiva. Essa visão não saiu de nós. Continuamos com a mesma fraqueza e tentando alcançar força em nós mesmos e na nossa capacidade, com o pensamento de galinha sendo águia. Mas Deus está dizendo: você subirá com asas como águia, correrá e não se cansará. Deus está dizendo: olha, a sua vida não é algo estático, mas a sua vida é uma corrida. A sua vida não é uma prova de velocidade apenas, mas a sua vida é uma maratona, é uma prova de resistência. E se você não tiver determinação, se você não tiver perseverança, se você não ousar algo mais, tanto você como aquela águia junto às galinhas nunca voará. Nós precisamos de força,
E essa força vem da esperança que depositamos no Senhor. Amém. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Então coloca a sua esperança no Senhor. Coloca a tua esperança no Senhor. Porque o texto não nos diz que você está impedido ou você está com o poder de se estagnar, de parar. Escuta isso. A vida não te exime de correr, mas a esperança depositada no Senhor te condiciona a continuar correndo, a não parar. E é isso que é importante, porque nós precisaremos correr essa maratona da vida, mas é importante entender que com a força renovada o Senhor nos outorgará a possibilidade de nunca parar. Quantos que tiraram a vida porque outrora diziam estarem cansados, sobrecarregados, não aguentarem mais? Quantos estão perdendo suas famílias, destruindo a vida conjugal, relacionamento? Quantos estão perdendo a alegria de estar na comunhão com Deus, porque se sentem fracos, porque dizem: eu não aguento mais a pressão desta vida, e parece que estas coisas não respondem ou não trazem as respostas que eu preciso para suportar tudo isso. Mas a culpa dessas pressões não está na sua família, a culpa dessas pressões não está em uma única questão que você possa pensar, não está na igreja, no pastor ou nos irmãos, a culpa deste tempo. Mas escuta, a resposta que você precisa está em Deus. Substitua essa fraqueza pela esperança. Espera no Senhor, e essa esperança te capacitará a continuar correndo sem se cansar. E quando fala que correrão e não se cansarão, Deus não está falando que você não vai se cansar fisicamente, mas Ele está te dizendo: você não vai se sentir cansado a ponto de desistir. Você vai achar força no Senhor para dizer ao seu corpo: continue. O cansaço sempre nos alcançará, mas não o cansaço que causa desistência. Amém? Amém? Escuta isso. Há uma outra substituição significativa na sua vida ligada a essa troca da fraqueza pela esperança, que é: troque sua inquietação pela oração. Então, nossas duas trocas de hoje: troque sua inquietação pela oração. Inquietação e agitação é comum, é o mais comum hoje. Estamos tão inquietos que a nossa inquietação dentro de nós nos atrapalha nas nossas atividades mais banais, nas atividades mais comuns do nosso dia. Somos atrapalhados, não temos muita paciência talvez para assistir alguma coisa na televisão, para ler um livro, não é assim? Muitas vezes nos sentimos tão incomodados que parece que em qualquer lugar, ou que qualquer coisa que estamos fazendo não está bom. Você não consegue concentrar nas coisas, seu coração está inquieto, seus pensamentos fervilham. Mas Deus te diz nesta manhã: troque a sua inquietação pela oração. Não se deixe furtar da paz que a oração pode produzir. Deixe Deus te ajudar em falar ao teu coração nessa manhã
mais que essa vida nos oportunize experimentar momentos críticos, nós podemos trocar essa inquietação pela oração. Paulo vai ensinar-nos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que é o segundo texto que eu quero compartilhar com o seu coração. Paulo vai dizer-nos assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Então Deus diz, para que você possa ressignificar sua vida, troque sua inquietação pela oração, porque esta oração, ela gera algo que vem do próprio Deus. O texto nos garante, e a paz de Deus ministrará sobre aquele que busca em oração uma paz, não uma paz humana, mas a paz divina, uma paz que consegue coexistir com a dor, uma paz que consegue coexistir com as perdas, com as pressões, uma paz que não se quebra porque não é a mesma que o mundo dá, como Jesus explicou. E Deus está dizendo que a fórmula para alcançar essa paz é a oração, irmãos. Num tempo de tanta correria, mas que talvez nos furtamos do prazer e da oportunidade, do privilégio de orarmos, de entrarmos em sintonia com Deus em oração. Deus está nos dizendo, quando você se aplica a orar, Deus então trabalha em você e na sua história, para que, independente da circunstância, você possa ter paz, para subir com asas como águia. Você possa ter paz, e tendo paz e força, você suporta a vida, você suporta o tempo. Então você precisa dessa paz, que possa colocar de lado ou sobrepujar as inquietações que sempre estarão perto de você, que sempre se apresentarão a você. Inquietação é algo comum, mas não se importe se o mundo não entende isso, porque a Bíblia está nos dizendo que a paz de Deus que excede todo entendimento. E não se detenha, ainda que você mesmo não compreender isso, não conseguir assimilar isso, ainda que você diga no seu coração, mas como eu poderei? Busca esta paz em oração, busca o Senhor em oração, porque Deus e todos os seus atributos e todas as suas ações nunca foram e nunca serão compreendidos pela mente humana, e por isso Ele é Deus. Amém. Ele deixaria de ser Deus se nós conseguíssemos reduzi-lo à nossa interpretação, mas Deus é Deus porque está acima de todas essas coisas. Amém. Escuta mais, William Hendrickson vai dizer assim: o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração para Deus. E aqui o Senhor está falando exatamente isso. Não te inquietes por coisa alguma, mas apresente as tuas questões ao Senhor em oração, em súplica, em ação de graça,
E a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim para nós: filho, filha, escuta. Quando você ora, esse turbilhão de pressões que estão interiorizadas em você, porque quando você está inquieto, agitado, tudo isso está acontecendo na sua mente, no seu pensamento, e sendo guardada pelo teu coração. Mas quando você ora, Deus, Ele guarda o teu coração contra os efeitos desse mal, dessa inquietação. Quando você ora, Deus trabalha na sua mente para livrá-lo dos pensamentos nocivos que te perturbam, que tira a sua paz. E por isso a paz de Deus, que excede todo entendimento, te guarda. Essa manhã Deus te traz essa palavra para dizer-te: faça essa substituição. Faça essa substituição. Troca hoje a sua inquietação pela oração. Sua mente está tão cheia, pensamentos que te oprimem. Ajoelhe, entra no teu quarto, fala com teu Deus, coloca diante do Senhor, chora com Ele, sorri com Ele, desabafa, abre o coração. Ele é o nosso melhor amigo, é aquele que nos ouve, aquele que pode todas as coisas. Então não tenha dificuldade de se abrir com Deus. Aquilo que você não pode falar, talvez com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha, você tem toda a liberdade para desabafar com Deus. Por mais que seja difícil, por mais que seja feio, uma ação, um pensamento, por mais que você contemple um pecado cometido que você tem vergonha de falar até mesmo com Deus, fale com Ele, fale com Ele, porque Ele te compreende na essência, porque Ele te ama, e porque quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nos arrependendo dele, recebemos do Senhor o perdão. E o Senhor quer gerar paz na sua vida, paz na tua alma, para que você viva melhor, para que você tenha uma vida com significado. Amém. Então Deus traz para você nesta manhã, para ressignificar a vida. Troque a fraqueza pela esperança, troque a inquietação pela oração. Deixa Deus cuidar de você. E às vezes é tão difícil, irmãos, deixar Deus cuidar de nós, porque nós queremos fazer isso. Nós queremos cuidar de nós mesmos. Nós temos dificuldade de depositar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele faça no tempo e da maneira dele. É difícil, mas é necessário. Amém. Coloca a tua vida nessa manhã nas mãos do Todo-Poderoso. Deixe Ele ressignificar todas as coisas em você. Ele vai trazer uma força que você precisa. Se você tiver esperança nele, depositar a esperança da sua vida, dos seus dias, desse momento, do seu futuro, todas as coisas nas mãos dele. Se você puder, então, querido, colocar toda a sua inquietação, descansando nos cuidados dele, em oração, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Ou seja,
você poderá descansar nas promessas de Cristo. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida no altar. Coloca a tua vida nas mãos daquele que te ama, nas mãos daquele que te vê, nas mãos daquele que sabe exatamente o que você tem sentido. Coloca a tua vida nesta hora nas mãos daquele que tem olhado para você tão inquieto, agitado, não conseguindo concentração nas coisas, sem paciência com todas as coisas, tendo até aqueles lapsos de memória, porque está agitado, porque está inquieto, porque está fraco. Mas o Senhor te diz nessa manhã: eu tenho força para você. O Senhor te diz nessa manhã: eu tenho paz para você. Olha, espere em mim. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ama e já provaste este amor de tal maneira. Olhamos para a realidade de nossa vida, Pai, compreendendo, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti. Mas nos alegramos nesta manhã, porque temos total oportunidade de colocar toda a nossa esperança no Senhor, e por esta esperança ser fortalecidos para vivenciar todas as provas da vida com dinamismo, com perseverança. Deus Todo-Poderoso, nos alegramos também, porque somos ouvidos pelo Senhor, porque os teus ouvidos não estão agravados para que não nos ouçam. Nos alegramos porque quando falamos contigo, Pai, e depositamos todas as nossas inquietações nas tuas mãos, uma paz que desce do céu penetra a nossa alma, e conseguimos ter guardados o nosso coração de todas as pressões e construções de inquietação. Conseguimos guardar o nosso pensamento, ou ter guardado os nossos pensamentos, de toda a construção e todos os acontecimentos nocivos que poderiam gerar em nós ansiedade, frustração, ira. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem buscado em tudo meios para brindar-nos a partir da oportunidade de nos dar condições de viver vitoriosamente, de ressignificar nossa vida sempre, de não cair no marasmo, na mesmice e no desespero e no desânimo, mas podemos continuar a nossa maratona com força e com paz, até cruzarmos a linha de chegada e alcançarmos a coroa da glória. Te glorificamos, Pai, enaltecemos o Teu nome e nos fortalecemos em Ti, e alcançamos paz no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pelas promessas de Cristo em nossa vida, hoje e a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos abençoe. Continue ministrando a nossa vida, nosso coração.